Pois bem, queridos, a minha Bíblia está aberta, agora aqui ao vivo e a cores, né, pastor Gabriel? No capítulo 6 de Neemias, no versículo 2 e 3 do livro. Pastor Gabriel, fazendo a leitura. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Queridos e amados irmãos, o chamado de um obreiro, o chamado de Deus de um obreiro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é algo muito lindo e maravilhoso. É precioso você ver alguém que Deus o incumbiu de uma responsabilidade e que ele corajosamente faz aquilo que foi entregue nas suas mãos. Mas eu quero falar de uma coisa, pastor Gabriel, que nunca vai faltar na vida de um escolhido, de um chamado, que é justamente a questão do levante do adversário. Quando você é incumbido de uma missão, de uma obra, de um chamado de Deus, você não está livre da luta, das circunstâncias e da adversidade. Inimigos vão se levantar. O pastor Gabriel leu sobre Sambalate, Tobias, Gesem, que se levantaram fortemente como Neemias. Mas como lidar, pastor Gabriel, com essas circunstâncias? Eu gosto do livro de Neemias, que Neemias ele mostra esse lado para nós. Ele mostra esse lado assim que foi desde o início da sua chegada, com as cartas do rei, alguém já recebeu ele desgostoso que alguém procurasse o bem de Jerusalém. Então, uma das coisas que eu aprendi no livro de Neemias é que nós devemos aprender e ter certeza que nós vamos receber o ídolo do Senhor. Ele vai nos capacitar, mas nós teremos um inimigo feroz em todo o nosso ministério. É verdade, pastor. O apóstolo Paulo ele diz: uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários, não poucos, mas muitos adversários. A chamada de Neemias desde o princípio, né, passou sendo pautada por esses inimigos que se levantaram desde o início até o final da obra da construção do muro, até mesmo depois do muro construído, os inimigos estavam lá se levantando contra o servo do Senhor. Mas a forte determinação e a certeza do chamado de Deus fez ele permanecer. Me faz lembrar, pastor, de uma reunião antiga aqui na nossa sede, onde o nosso pastor disse que o que vai sustentar o obreiro nesses momentos de luta, dificuldade, provação e dos levantes do inimigo é justamente a convicção do seu chamado de Deus, pastor. Com certeza, com certeza. E a forma também que o inimigo usa, os meios, ele vai mudando. No decorrer do tempo, dos dias, o inimigo vai alternando a forma do contra-ataque. Mas ele nunca deixa de atacar. O pastor Gabriel foi separado da pastorada agora em janeiro. E eu falava ontem, pastor Gabriel, com o pastor Mário, que também foi separado junto com o irmão, que a luta do pastor é tão travada, do obreiro, do líder, que enquanto o pastor Mário falou isso na mensagem ontem, enquanto o olho do pastor estiver aberto, o diabo está lutando. Ele no hospital, o Senhor falou para ele: vou te dar vitória, eu vou te tirar do hospital, situação terrível, o médico desenganou, mas o Senhor falou para ele: eu vou te tirar dessa situação, eu vou te tirar dessa luta. Mas o inimigo abriu uma boca desse tamanho assim, ó, e dizia para ele: eu vou te matar, você não sai vivo dessa. E no dia de receber a alta, que ele ia sair do hospital, uma enfermeira foi lá e aplicou um remédio errado dentro do acesso. E quando aquele remédio caiu na corrente sanguínea,
ele começou a se apagando, ia apagando, apagando. E aí o diabo dava uma risada da janela e dizia que falei com você, não tem jeito não. Você não sai vivo daqui. O diabo dando risada. O irmão Mário, pastor Mário, que pregou ontem aqui. Dando risada. Aí alguém percebeu que ele estava muito mal, se apagando, correu, avisou. A enfermeira, quando olhou, falou, esse remédio não é dele. E conseguiu entrar com o remédio certo. E ele foi voltando novamente. E eu disse para ele justamente isso. Enquanto o obreiro viver, a luta é travada. Sambalate, Tobias, Gesem, durante o início da obra já levantaram contra Neemias. Dos 52 dias? 52, isso mesmo. 52 dias de construções. Foi todo dia uma luta, uma batalha. Batalha de todas as formas que você pode pensar e calcular. Inclusive, pastor Gabriel, chegou o momento deles tentarem enganar ele. Vamos fazer uma festa. Vamos encontrar no Vale de Ono com falsidade. Mas Neemias estava designado a uma obra e ele não abriu mão do seu chamado. É verdade, pastor. Nós devemos ter muito cuidado com as artimanhas do inimigo, porque muitas vezes o diabo vai se levantar contra nós naquele confronto direto, como o senhor comentou agora, dessa experiência do pastor Mário, mas muitas vezes o diabo vai se apresentar de forma amigável a nós, como o caso de Pedro com Jesus, que disse, Senhor, ir para a cruz não, o senhor não vai morrer, né? Mas ele estava se colocando entre Jesus e o chamado como um impedimento para que Jesus cumprisse a missão para a qual ele veio ao mundo, que foi de salvar. Só que naquele momento, nenhum discípulo imaginava, né, pastor, que diante de um conselho daquele de Pedro, seria Satanás usando Pedro. Mas por trás daquela ocasião, estava a mão do diabo, tentando impedir o propósito de Deus na vida de Jesus, ainda que de forma aparentemente muito amigável, né, pastor? Muito amigável. Ele tem formas, a multiforme graça de Deus e a multiforme ação do diabo. É verdade, pastor. A ação do diabo é terrível, ela tem muitas formas, né, de atuação. Agora, ele é repetitivo. Ele tenta também vencer pelo cansaço. É, insistência. Pela insistência. Foi o caso de Sansão e Dalila. Pela insistência, ele conseguiu derrubar Sansão. E aqui diz no capítulo 6, no verso 4, do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. Meu Deus. Ele foi pela forma da insistência. Quem sabe agora ele vai cair. Quem sabe? É onde a Bíblia ensina que resistir o diabo. Sujeitar a Deus, resiste o diabo, resiste. E ele vai fugir. Agora, quando ele disse por 4 vezes, ele viu que Neemias respondia da mesma maneira, da mesma forma. Estou numa grande obra e não posso parar. Quando ele viu que não tinha jeito, eles mandaram uma carta. E no capítulo 6, no verso 6, a carta diz assim: entre os gentios se ouviu, e Casmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Ô irmão, para quem conhece um pouquinho dos impérios, é das acusações mais pesadas. Com certeza, você. É uma das acusações mais pesadas, porque o rei, confiando na pessoa de Neemias, de Esdras e tantos outros, liberaram eles, ainda mais no caso de Neemias, que exercia um cargo público, ele tinha alguns dias para estar lá, e ele deveria voltar em tempo determinado. Pode ver que ele fazia essa viagem. Ele estava em Jerusalém, voltava no seu emprego, pegava uma licença, voltava para Jerusalém, para Judá. E então, quando o diabo diz assim, já que ele não quis cair nessa agora, já que ele não quis cair nessa da festa, de nos encontrar e nos alegrar, nós vamos mandar uma carta para ele, que nós vamos acusar ele diante do rei. Acusar de insubordinação. Insubordinado. De alguém que está se rebelando contra a ordem do rei. Pastor, o inimigo tentou a intimidação a princípio, não conseguiu. Tentou pela insistência, não conseguiu.
e agora tocou numa ferida muito vulnerável, né, pastor? Que seria aqui, no caso, uma falsa acusação, o que poderia tornar a palavra do rei, que a princípio era favorável a Neemias, contra ele, né? Então, nesse momento, Neemias necessitava, talvez até mais do que das outras vezes, né, pastor? De uma firmeza e uma certeza de que Deus era com ele naquela batalha, pastor. Eu acho lindas as respostas de Neemias para o inimigo. No verso de número 8, pastor Gabriel, do capítulo 6, porém eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Consciência em paz. Irmão, vai ter acusação de todos os lados contra a vida de um obreiro. Sabendo o Senhor disso, ele já disse, não aceita acusação contra pastor sem 2 ou 3 testemunhas. Não pode. Contra um obreiro, contra ninguém. Contra a palavra, você não pode aceitar uma acusação contra ninguém, porque o Senhor sabe que o inimigo, ele é o quê? Acusador. Acusador. Ele quer inventar, ele é caluniador. E ele inventou essa calúnia contra Neemias. Mas Neemias vai dizer assim, tu inventas. Aí vai dizer o verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Colocar o quê? Temor. Isso aqui que eu quero falar. O inimigo que ele quer nos tirar a coragem. O inimigo ele quer botar em nós temor. Ele quer nos botar temor para nós não fazer a obra. Eu me lembro que num campo que eu cheguei, quando eu assumi o campo, e aí eu tive uma visão que eu estava orando por libertação. E quando eu botava a mão sobre uma pessoa para expulsar as legiões de demônio, aquele demônio manifestou assim de uma forma muito sutil e olhou para mim e disse assim, você chegou aqui agora. Você não mexe comigo, não. Você viu o que eu fiz com a família de fulano? E foi citando o nome de pastores. Você viu o que eu fiz com a família do pastor fulano? Com a família do pastor ciclano? Com a família de fulano de tal? Então, faça-me um favor. Você chegou aqui, não mexa comigo. E eu falei, em nome de Jesus, saia. Expulsei aquele demônio naquela visão. E a partir daquele tempo, foi luta travada em todo aquele período que eu tive no campo. Meu Deus. Todo obreiro. Se você não enfrenta essas lutas travadas, você ainda não é obreiro. Você ainda não ofendeu o inferno. Você ainda não ofendeu o que o diabo faz. Porque o dia que você ofender, você propor levantar os muros, que vai desagradar muito o inimigo, você vai preparar para enfrentar grandes guerras. É verdade, pastor. E o Senhor nos chama para isso, para encarar, né, pastor, os desafios, as batalhas. Quando Deus chama Moisés para a grande tarefa de libertar o povo do Egito, o Senhor disse para ele, olha, joga o teu cajado no chão e se transforma em uma cobra. E o Senhor manda ele pegar pela cauda, né, pastor? Qualquer pessoa com bom senso não pegaria uma cobra pela cauda porque se faria de vítima. Mas o que Deus estava mostrando para Moisés naquela ocasião? Você precisa encarar os seus temores, encarar os seus medos. Não tenha medo do inimigo, do desafio, porque o inimigo, ele vem justamente com essa palavra para causar o temor no coração, e a gente sabe que o medo paralisa, mas nós devemos resistir ao inimigo e desafiá-lo no nome de Jesus, pastor. Não ter coragem de sair como Moisés teve, já que você citou, sair para ir para o Egito, a maior potência da época, tinha que ter coragem. Então Moisés pega a cobra pela cauda e Deus nos chama para nos dar coragem. O inimigo quer nos atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então, primeira coisa, o inimigo tá de olho na sua mão. Por exemplo, Deus te entregou uma tarefa, como é o caso do pastor Gabriel, ele é responsável agora pelo discipulado da igreja. Ele é responsável pelo discipulado. Alguém uniu na igreja, vai passar por discipulado com o pastor Gabriel, orientações doutrinárias, e também para os irmãos que vão se batizar, responsável pelo trabalho que ele desenvolve com os adolescentes. O que o inimigo quer? Te atemorizar. Fazer com que você perca a alegria, a coragem de trabalhar com os adolescentes. Isso vale para cada função que você desempenha no ministério. Para você que é líder de departamento, líder das irmãs, líder dos jovens, um pastor auxiliar, um pastor titular, seja quem for agora que está me ouvindo, o inimigo vai querer te atemorizar dizendo não ore, não lute, não enfrente, porque você vai perder a batalha. Você tem que ter certeza de uma coisa, que maior que o inimigo é o Senhor.
maior que os laços do inimigo é o Senhor. E quando ele diz no capítulo 6, no verso 8, ele vai dizer assim no verso 9: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Aí ele faz uma oração: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meu Deus. Eu quero um dia fazer uma campanha com esse propósito, irmão Gabriel. Nunca fiz. Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Um tema de campanha para ficar assim, marcado. Por que fortalece as minhas mãos? Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o que eles querem é que eu pare. O que eles querem é que eu tenha medo das lutas, tenha medo das provas, tenha medo das angústias, tenha medo das circunstâncias, e eu encolho as minhas mãos e não trabalho mais para o Senhor. Mas, como diz Davi, adestra minhas mãos, adestra os meus dedos para a guerra. Ele vai dizer: Senhor, fortalece minhas mãos. O muro é grande, é pedra, pegar em pedra não é fácil. Pegar espada não é fácil. E eu acho interessante que ele agora vai dar uma ideia para os irmãos aqui de usar a espada, de pegar a espada. Uma hora com a colher de pedreiro na mão, uma hora com a espada. Neemias vai usar essa tática. Por que quer dizer isso? Porque o obreiro não deve apenas trabalhar, mas deve lutar. Porque alguém que vai trabalhar, ele apenas trabalha. Um pedreiro da área da construção civil, ele pega uma obra, ele está preocupado apenas com aquela obra, trabalhar, colocar o tijolo, trabalhar. Mas uma pessoa que está em obra, em lugar de guerra, na faixa de Gaza, está reconstruindo casas lá próximo à Rússia. Como é que chama lá o país que está em guerra com a Rússia? A Ucrânia. Tem que trabalhar olhando para o aviso sonoro, olhando para os esconderijos, para o lugar que vai entrar, para se esconder. Ou seja, a obra de Deus não se faz assim, distraidamente, apenas trabalhando. Porque tem obreiro que ele é muito bom de trabalho, mas ele é péssimo para a guerra. E para ser obreiro, você tem que ser bom de trabalho e bom de briga. É verdade. Você entendeu essa? Não é briga para cortar o pescoço do irmão, não, irmão. É briga contra o inferno. Você tem que trabalhar para Jesus e lutar contra os dardos inflamados do diabo. Pastor, está sempre atento. Descer ao rio para beber a água, mas pegando a água na mão, né, pastor? Com o olhar sempre atento às investidas, aos ataques do inimigo. Realmente essa passagem de Neemias nos ensina coisas maravilhosas. E o diabo ainda hoje, pastor, usa essa tática do medo para nos paralisar, para nos deter, né? Para nos colocar como criancinhas que fogem, né? Sendo que na realidade aquele monstro não existe, mas ele coloca sim palavras, pensamentos, sentimentos dentro do nosso coração, quantas vezes, e nós precisamos desafiar isso no nome do Senhor, não na nossa própria força, pastor, mas dizer como Neemias: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Me faz lembrar, pastor, aquela passagem de Paulo a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de equilíbrio. Portanto, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pastor Gabriel, e ele não desistiu dessa de primeira. O que ele vai dizer? Olha, ele vai usar alguém, irmão Gabriel, que é da família do povo de Deus, no capítulo 10, e vai dizer para Neemias: vamos esconder. Eles vão vir te matar. Irmão Gabriel, tem uma ameaça pior do que essa? Vão vir te matar. Pastor. Olha, vamos esconder no templo, vamos fechar a porta, porque vamos te matar. Eles vão te matar. Alguém avisando que Neemias ia morrer. Mas Neemias diz assim, verso 11: um homem como eu fugiria? Meu Deus. Pelo amor de Deus, só essa frase, pastor Gabriel. Um homem como eu fugiria? Ô fugitivo, onde você está agora? Você que me escuta agora. E quem sabe você já foi um obreiro de valor. Quem sabe você já expulsou demônios e curou enfermos no nome de Jesus. Quem sabe você foi pregador da palavra e hoje você é um fugitivo. Você é um fugitivo. Você está com medo do inimigo. Está com medo das lutas. Está com medo de fazer a obra. Entregou a credencial, entregou o ministério, entregou o campo. Aprendamos com Neemias hoje, ameaçado de morte. Um homem como eu fugiria? E ele vai dizer:
E quem há como eu que entre no templo para que viva? Ou seja, a minha proteção lá no templo não tem proteção para mim. Lá eu serei vulnerável. Lá é a armadilha que vocês estão armando. De maneira nenhuma entrarei. A confiança de Neemias era no Deus que o chamou para uma obra. Aleluia. Na sua vida, meu irmão, minha irmã, você enfrentará a adversidade. Você tem chamado de Deus, eu sei. Quem sabe eu estou falando com o obreiro agora pensando em parar, pensando em entregar o campo, entregar o ministério, porque ele imaginava que ele ia para o campo, ia ter crescimento, botar 20 em comunhão no mês, 50 no outro, 30 no outro, 20 no outro, e não teria contra-ataque do inferno. Mas tem contra-ataque contra a sua família, tem contra-ataque do inferno contra a sua casa, tem contra-ataque interno. Esse de Neemias era inimigos internos, que atacava o homem, a coragem do homem. Porque o pastor Gabriel frisou muito bem, porque o medo te põe em pânico, e em medo você pode a guerra. O Senhor fez questão de tirar o medo de Gideão, antes de Gideão enfrentar o inimigo. Gideão estava com medo, e com medo ele não conseguiria vencer o inimigo. Se ainda teme, pega seu servo Purá, pega Purá, e desce até o arraial dos inimigos, dos midianitas, e midianita é isso mesmo, né? E escuta o que eles estão falando. Quando ele chega bem pertinho, vamos ouvir o que o inimigo está falando? O inimigo estava dizendo assim: eu vi um pão torrado. E o pão torrado passava por cima de todo mundo e destruía tudo. E um deles diz assim: o pão torrado é Gideão e a sua espada. Ou seja, não temas, meu irmão, não temas. Faça que nem disse Neemias: um homem como eu fugiria. É permanecer, pastor, na posição que o Senhor nos colocou. Não se intimide, não se intimide, tenha coragem. A Bíblia nos diz isso, né, pastor? Seja forte, mas também seja corajoso. Quantos homens fortes, chamados por Deus, capacitados por Deus, mas que o inimigo conseguiu, pastor, de alguma maneira interromper o ministério deles pela falta de coragem, né? Levanta-te, o Senhor te chamou para ser um homem de Deus, o Senhor te chamou para ser uma mulher de Deus, o Senhor te chamou para ser um obreiro de valor. A espada está na mão e o inimigo só se levanta, pastor, contra aquele que Deus tem realmente um propósito. Tenhamos coragem, porque o nosso Deus, Ele está do nosso lado, pastor. Eu não vou ler por conta do tempo, pastor Gabriel, mas Neemias vai continuar no verso 12 e 13. Percebi que não era Deus que o enviara, mas a profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar. Começou a chegar, irmão Darlan, profetas, e dizer assim: eis que você vai morrer. Os seus dias estão contados. Profetas. Começou a profetizar para atemorizar. O inimigo essa noite vai vir. E vai fechar e vai derrubar os muros. Vai tomar tudo, vai acabar com tudo. E o inimigo diz assim: agora ele vai parar. Só que a confiança de Neemias era tão grande que ele percebeu que não era Deus. Meu Deus. Quando ele diz assim, eu percebi, era algo sutil. O inimigo de forma sutil usando a boca de profetas. Diz a Bíblia que era profetas. Diz a Bíblia que era profetisa Noádia. Profetas que procuravam me atemorizar, me deixar com medo. É por isso que eu me lembro de um pastor que dizia assim, se for para ser revelado assim, ó, eis que eu vejo você numa grande luta, e a revelação passou por aí, eu nem quero ser revelado. Quando Deus fala, Ele está dizendo assim, eu vou dar a vitória para você. Encorajamento. É de encorajamento. Encorajamento. O Senhor tirou o medo de Josué. Josué atemorizado, assumindo o lugar de Moisés. Não temas, Josué. Não temas. Parece que eu vejo Deus falando com alguém agora. Eu estou enxergando com os olhos da fé alguém ouvindo a voz de Deus agora, dizendo: não temas, levante a cabeça. Quem são os cananeus? Quem são os perizeus? Quem são os jebuseus? Para te afastar da minha presença. Eu não sei o que você está enfrentando, quais são os problemas, quais são as lutas, quais são as guerras, mas nas nossas mãos está a espada desembainhada da palavra. Nada pode nos separar. Você pode estar livre agora e na cadeia daqui a pouquinho, preso. Pode estar condenado, quem sabe, numa maca de hospital. Mas você tem uma alma livre,
se você tem Cristo no seu coração. É verdade, pastor, é verdade. O Senhor está trazendo para nós esse dia de hoje essa mensagem, pastor, de encorajamento aos nossos corações. O Senhor deseja levantar alguém que está nos acompanhando agora, talvez abatido, angustiado, talvez o inimigo tentou de alguma maneira ou outra, talvez o inimigo usou alguém que veio, né, pastor, em nome de Deus, porque o inimigo sabia que Neemias ele tinha um compromisso com Deus e ele tinha temor do Senhor. Então o inimigo agora vai usar o assim diz o Senhor para tentar derrubar o ministério desse servo de Deus, mas ele teve discernimento, ele teve percepção espiritual, e o Senhor está trazendo essa palavra para trazer também, pastor, com toda certeza, discernimento ao coração de alguém que o seu coração está afetado pelas dúvidas, pelos temores, mas o Senhor traz conforto e encorajamento para você nessa tarde. Bem lembrado, pastor Gabriel, bem lembrado quando você diz assim que Neemias era temente. Tem pessoas tementes a Deus que o inimigo usa essa arma. Porque o inimigo sabe que a pessoa é temente a Deus. Eu sei que o Darlan gosta da palavra. É muito fácil. É só eu tomar a boca de um falso profeta e botar ele em pé. E assim diz o Senhor, contar umas duas coisinhas da vida dele. Ele vai cair de joelho. Mas se não está na palavra. Profecia que não está na palavra, não é profecia. Pode tremer o chão. Pode tremer a casa. Se está fora da Bíblia, está fora da palavra, não me interessa. Portanto, irmãos, cuidado com você que é apaixonado com o profeta, viu? Tem irmãos que vai pregar no rádio e ele já fala, eu sou profeta, eu sou boca de Deus. Noade também era profeta. A Bíblia chama também, se você não sabe, no capítulo 28 de Jeremias, Ananias de profeta. Só que é profeta do diabo. Se você não sabe, os profetas de Acabe também eram chamados de profeta. É verdade. Os profetas de Azerá também eram profetas. Agora, de quem que você é profeta? De quem? De quem que tu é boca? Tu é boca de Deus? Neemias tinha dom do discernimento. E Neemias fez aquela obra. No capítulo de número 6, no verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Agora quem te atemorizou foi o inimigo. Agora quem temeu foi o inimigo. Temeu e abateu. Virou o jogo. Pastor. O jogo virou. A coisa virou. Irmão, viva uma vida com Cristo de modo a virar o jogo. De modo que quando você chegar no lugar, quem vai temer é o inferno. Glória a Deus, pastor. Que coisa linda. A obra foi concluída. A carreira estava completa. Deus não nos chamou, pastor, para parar no meio do caminho. Para ir só até a metade. Para ir só até certo ponto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, uma das coisas que eu acho mais bonitas na cena do Calvário é quando ele diz, pastor, está consumado. O inimigo até naquele último momento estava dizendo, se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo, ou seja, até o último instante tentando impedir, mas a obra foi concluída e a Bíblia diz lá em Colossenses 2 que ele expôs o diabo e as potestades, a vergonha, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Pastor. Expôs a vergonha. Os inimigos foram o quê? Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito. Temeu e abateu, porque viu que quem lutou por Neemias foi o Senhor. Essa palavra não é aqui por um acaso, não. Essa palavra tem endereço certo. Qual o endereço? Seu coração. Receba essa palavra. Receba ela agora, porque eu vou orar com todos vocês nesse exato momento. Senhor meu Deus e eterno Pai, as lutas são tamanhas contra a nossa vida. As batalhas são terríveis. O inferno se levanta contra nós. Satanás, na casa em que você estiver aprisionando essa vida agora, na casa dessa pessoa, aonde você estiver aprisionando este homem e essa mulher, você vai ter que sair daí em nome de Jesus. O inimigo quer nos calar, Senhor, quer nos atemorizar, quer colocar medo em nós. Senhor, nos revista de ousadia, tira de nós o medo e o pavor,
Nós estamos aqui na autoridade do seu nome, crendo no poder da tua palavra. O inimigo não pôde tocar em Neemias. Guarda teu povo com teu sangue. Cubra teu povo com teu sangue nessa tarde. Essa multidão que agora participa conosco, aqui, ó Pai, no canal do YouTube, pela Líder FM que nos acompanha agora, que o Senhor possa derramar a bênção sobre cada ouvinte que parou para ouvir essa mensagem, que parou para ouvir essa palavra, que haja vitória, que haja milagre, que haja maravilha do alto céus. Repreende agora essa dor de cabeça agora, Pai. Dor de cabeça, AVC, derrame cerebral, saia do corpo dessa pessoa agora. Saia do corpo dessa pessoa agora. Estou mandando no nome de Jesus. Na sequência, Pai, nós vamos atender o chat. E eu creio que nós vamos ter muito testemunho agora. Muito testemunho de pessoas que vão testemunhar do sobrenatural. De pessoas que vão testemunhar da grande vitória da parte do Senhor. Oh, meu Deus, eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua graça. Eu sinto o mover do teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Pai de amor e bondade e misericórdia. Coloca as tuas mãos santas, ó Pai. Coloca as tuas mãos santas. Nos dê 2 cultos maravilhosos hoje. Tanto à tarde como à noite. Manifesta a tua presença. Manifesta a tua glória. Manifesta teu poder. Faz maravilhas acontecer aqui. Eu quero ouvir sinais. Eu quero ver os sinais. Eu quero ouvir os testemunhos para a glória do teu nome. Ó Deus santo e poderoso, aonde essa oração, ó Pai amado, estiver sendo ouvida, ou alguém estiver orando comigo, que haja vitória, que desça a unção dos céus, que desça o poder sobrenatural lá do céu, para curar, para salvar, para libertar, para levantar, para abençoar, alabá, surianda, alabaia. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Confirma essa palavra e nos dai a vitória, em nome de Jesus, amém. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar,
remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, só Ele faz.